Vamos compartilhar o link aí para que outras pessoas possam assistir essa mensagem. Vou dar 5 segundos para você fazer isso aí. Manda para os contatos do seu WhatsApp aí, para o Zap aí, né? Manda para o Facebook, compartilha aí para todas as redes sociais que você tem aí, para que nós alcancemos este número aí, porque Deus quer alcançar as pessoas. Este é o propósito de Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, por isso que já oramos, já cantamos, já tivemos a oportunidade de orar a Deus com os dízimos e as ofertas, enfim, queremos alcançar o maior número de pessoas, porque é este o desejo de Deus. Amém? Você fez isso? Compartilhou o link? Agora, ore comigo. Nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, estamos felizes por estarmos aqui, por estarmos mais uma vez compartilhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos use mais uma vez, como tem usado até aqui, a todos os que cantaram, todos aqueles que vieram aqui, estudaram a lição, recapitularam a lição da Escola Sabatina, enfim, que estes momentos que estamos tendo contigo nesta manhã, ó Deus, possam ser concluídos com muito poder do céu. Que vidas sejam transformadas, reavivadas e reanimadas nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Há alguns anos, ali na cidade de Parauapebas, o pequeno Mateus, ele tinha mais ou menos seus 5 anos de idade. Isto foi por volta de 2001, entrando para 2002. O Mateus morava num sítio, e o Mateus, naquele dia, algumas pessoas chegaram, deixaram a porta do sítio, a porteira do sítio aberta. Alguns animais que estavam vagueando ali por perto, entraram. E o Mateus, na sua inexperiência, junto com algumas outras crianças, foi pegar no pé de um dos animais. E imagina qual foi o animal. Um burro. Ele pegou no pé do burro, o burro deu-lhe um coice na boca do estômago, né? Assim como nós conhecemos nesta região aqui, que é praticamente fatal, e ele já caiu desacordado. Naquele dia, o Mateus, na verdade, é meu filho, e naquele dia eu estava no trabalho, mas no momento do acidente, daquele imprevisto, uma outra pessoa estava chegando ali naquele sítio. E ele tinha acabado de entrar, estava sentado no sofá, conversando ainda com o restante dos familiares. Essa outra pessoa estava vindo do estado de Goiás. E então, quando gritaram, olha, o Mateus tomou um coice e está morrendo. Ele foi de maneira muito rápida, pegou o Mateus ali nos braços e usou as suas técnicas de primeiros socorros. Eu estou falando do meu irmão Orivando. O Orivando é da Polícia Militar. Sargento da Polícia Militar, primeiro sargento. E então ali, usando as suas técnicas de primeiros socorros, o Orivando conseguiu, diríamos assim, numa linguagem dos primeiros socorristas, né, dos socorristas, conseguiu ressuscitar o Mateus, usando a técnica de massagear o diafragma, e com a expiração e inspiração ali, ele conseguiu fazer com que o Mateus voltasse. Eu conversava ontem à noite com o Orivando, que é meu irmão, para colher dele os detalhes. Ele disse, olha, ele já estava praticamente, ele teria em seguida uma parada cardíaca. Na verdade, ele foi ressuscitado, foi Deus naquele momento ali. E eu disse para o meu irmão, a quem eu não tinha ainda agradecido de maneira assim, bem clara, o agradeci ontem por ter salvado a vida do meu filho, e disse a ele, olha, Orivando, você foi enviado de Deus naquele dia. Se você não tivesse chegado naquele momento, poucos minutos ali, diríamos antes daquele acontecido, nós teríamos tido ali uma grande tristeza. A perda de uma pessoa da família acabaria com toda a festa. Você foi enviado de Deus para trazer de volta o Mateus à vida. Deus te enviou naquele dia. Amém? O Orivando hoje, ele, como eu falei para vocês, ele é primeiro sargento da Polícia Militar, comandante de um grupo de operações especiais chamado COD, no nordeste do estado de Goiás. Se aposenta aí no início do ano de 2020.
e 23. Esta é a sua função. Hoje ele é enviado para outras missões e já pode salvar vidas de muitas outras pessoas. A Polícia Militar é uma bênção. Treina, prepara muito bem os seus soldados, os seus policiais. Amém? E eles são enviados para muitas missões, creio eu, como sendo enviados de Deus para salvar, como foi o Orivando naquele dia. Amém? Orivando, se você estiver me assistindo, que Deus te abençoe. Que você continue sendo enviado por Deus para salvar vidas. Amém? Mas nesta manhã eu quero falar de um outro enviado de Deus. Além do Orivando, existe um que foi enviado para salvar todos nós. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 104. Que livro maravilhoso. E você deve estar pensando, quem é este enviado do qual o pastor vai falar para nós nesta manhã? É Jesus também, de certa forma é Jesus, amém? É a pessoa do Pai, também vou falar dele. Mas ao ler o texto você vai saber de maneira mais clara de quem eu estou falando. Capítulo 104 do livro de Salmos, verso 30, a Bíblia diz assim, ó: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Amém? Eu estou falando da terceira pessoa da Trindade. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Alguém disse que nós deveríamos falar mais sobre ele. Alguém disse que nós deveríamos pregar mais sobre ele, orar por ele, pedir que ele venha sobre nós na sua plenitude. Porque se nós recebermos a plenitude desta pessoa, a terceira pessoa da Trindade, todas as outras bênçãos também virão. Amém? Com a vinda dele na sua plenitude, receberemos todas as outras bênçãos do céu. Amém? Precisamos orar, pedir a Deus que esta pessoa venha sobre nós. Alguém disse que a maior necessidade da igreja hoje, e eu digo, a maior necessidade do mundo hoje é da pessoa do Espírito Santo. Mas quem é ele? O que ele fez tanto por nós? O que ele continua fazendo? Quem é ele? Qual foi o papel dele no ministério de Jesus? Como ele atuou durante os dias da igreja de Atos? O que ele está fazendo na atualidade? Hoje eu quero falar um pouco sobre esta pessoa. Não saia daí. Não deixe que o inimigo tire a sua atenção. Envia esse link para que alguém possa assistir essa mensagem. O inimigo vai fazer de tudo para que você venha se desconectar do nosso canal antes do término desta mensagem. Mas não permita isso, porque Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Deus tem mais uma bênção para você nesta manhã. Amém? Não saia daí. Vamos juntos descobrir um pouco mais sobre esta pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quero te levar para o livro de Gênesis agora. Gênesis capítulo 1. Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Gênesis capítulo 1. A partir do verso 1, a minha Bíblia diz assim, ó: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha que passagem maravilhosa. A Bíblia começa dizendo que no início era um caos, não um caos como vai se tornar essa terra durante o milênio, mas ela era desorganizada. A palavra criou, no princípio criou Deus, vem do verbo bará, significa criar do nada, trazer a existência do nada. Somente Deus pode fazer isso. O homem transforma a matéria, mas não tem poder de criar. Somente Deus cria. Pela fé, diz o livro de Hebreus, o mundo foi criado. Pela fé, o universo foi criado. Por quem? Por Deus. Mas qual foi esta pessoa da Trindade? Quem é este Deus que criou? O verbo diz, aqui no verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando tudo ali era informe, havia uma imensidão das águas, a Bíblia diz que ele estava pairando. Quem é ele? O Espírito Santo, ele estava ali. Você sabia que este texto
esta imagem aqui, este texto está linkado com Deuteronômio. Não precisa você abrir aí, mas vou te citar de memória. Está linkado com Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. É a imagem de uma águia pairando sobre os seus filhotes. É a imagem de uma águia olhando, vigiando, cuidando dos seus filhotes. É isto que a Bíblia quer dizer para nós quando diz que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, estava ali pairando, cuidando, vigiando, zelando por este mundo que logo seria trazido à existência. E em seguida, a Bíblia diz, o verso diz, e então Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz, houve luz, e a luz veio rasgando as trevas. E esta mesma luz que veio rasgando as trevas deste mundo, no início, quer rasgar as trevas da sua vida, quer expulsar o mal da sua vida nesta manhã. Amém? Quer iluminar o interior do seu ser. E este Espírito Santo é o Criador. No plano da salvação, a Bíblia diz que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Estes termos foram escolhidos pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas só existe um Deus. E não queira entender tudo sobre isso aí. Tire os sapatos dos seus pés quando você quiser estudar e falar sobre este assunto. Existe um Deus Trino. Essas três pessoas, no início, fizeram um acordo para criar este mundo, caso o homem caísse em pecado, o que aconteceu, para redimir o homem. Então, no plano da salvação, o Pai é a fonte de todas as bênçãos, é a fonte de todo o poder. O Filho é um construtor, podemos dizer assim para você entender melhor. Porque o livro de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. E o Espírito Santo é o executor. Ele é o poder que executa, que constrói, que cria. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Gênesis, e isto é maravilhoso demais para nós. Capítulo 2, verso 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No início Deus fez isso. Como ele fez? Encontramos algumas pessoas que dizem que ele usou as suas próprias mãos. Não sabemos como foi este processo de um ponto de vista médico, e nem tem como sabermos. Não existe nenhuma outra explicação a não ser a que a Bíblia nos dá. O homem feito do pó da terra e soprado nas suas narinas o fôlego da vida. Alguém disse que ele primeiro fez os ossos, depois foi fazendo o inervamento, depois lançou a pele, ligou todas as conexões, todos os neurônios, e de repente ele soprou o seu espírito, e esta máquina humana passou a ser um ser vivente. No livro de Ezequiel, é maravilhoso esse texto, capítulo 37, você pode ir comigo. Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia nos dá uma ideia de que ele sim tem capacidade de fazer isso. Ezequiel 37, falando do povo de Israel, ilustrando o que era a nação de Israel para Ezequiel. Deus disse assim para ele, Ezequiel 37, 1, diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza para que estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Disse o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porém tendões, diz a Bíblia, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E a Bíblia diz que
tal sucessivamente nos versos seguintes aconteceu. Não sabemos exatamente, mas a Bíblia está dizendo numa linguagem que Deus usa para ilustrar as condições espirituais da nação de Israel. Dá para nós entendermos como Deus fez de maneira simples, amém? Não precisamos mais do que isso para entendermos que o Espírito Santo é quem cria. Então, o que ele fez no início, ele criou este mundo. Se não fosse ele, você não teria vindo à existência. O que ele fez, ele nos criou. Ele foi que deu os retoques finais. Este poder é o seu Criador. E se nesta manhã você está quebrado, se nesta manhã você está desmanchado pelo pecado, ele pode te recriar, ele pode te refazer, ele tem poder. Esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo, amém? Olha que texto maravilhoso que está no livro de Jó. Jó disse assim, Jó 33, verso 4, Jó disse: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Deus, o Espírito Santo, te criou. Mas a Bíblia diz que o homem fora criado perfeito, Adão e Eva, mas ambos caíram em pecado. A obra-prima de Deus agora estava manchada pelo pecado. E mesmo depois, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Ele nos criou. A humanidade caiu em pecado, mas Ele não nos abandonou, amém? Que maravilha! Ele cria, Ele traz este mundo à existência, Ele cria o ser humano cai em pecado, mas Ele não nos abandona, amém? Olha, amados, Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim, Deus tem um encontro com Adão e Eva ali e com a serpente, o próprio Satanás, Lúcifer em pessoa, Adão e Eva em pessoa, o próprio Deus em pessoa, e Deus agora diz assim, olha Adão, vocês pecaram, vocês caíram, vocês se ajuntaram a Lúcifer em rebelião contra mim. E então Deus diz assim, ó, verso 15, porém inimizade entre vocês e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que texto maravilhoso. Deus não nos abandonou. Ele diz, vou pôr uma inimizade. Sabe o que significa este texto? Este texto significa o seguinte, que se Deus tivesse deixado as coisas como estavam após a queda, Adão e Eva teriam se juntado a Lúcifer em rebelião contra Deus para sempre. E esta rebelião seria levada para outros mundos que Deus criou. Lá em Jó diz que existem outros seres criados por Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 5, diz que existem outros seres. Além de anjos e seres humanos, existem outros seres. Amém? É bíblico isso. Mas Deus não nos abandonou. Colocou dentro do coração do homem uma inimizade para com o pecado. Esta inimizade é o Espírito Santo que luta por nós, que não desiste de nós. Está você nesta manhã lutando contra o pecado? Está você sentindo a pressão dos desejos carnais? Está você sentindo a sua fé ameaçada? Está com medo de não ir para o céu? Porque está se perdendo nesta batalha entre o grande conflito, que não é mais no Oriente Médio, mas que é no trono do seu viver? A Bíblia diz que Deus colocou o seu Espírito. Deus nos ajuda a odiarmos o pecado, a sermos inimigos do pecado, Ele nos ajuda. No livro de Gálatas, capítulo 5, seria bom que você abrisse a sua Bíblia. Olha que passagem maravilhosa, e que é um texto que está linkado com esse de Gênesis. Gálatas 5, verso 16, a Bíblia diz que esta inimizade que começou lá no Éden, ela continua. Diz assim, ó, no verso 16, Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Amém, porque existe o Espírito Santo, que luta por nós, que está dentro de nós nesta manhã, e Ele quer lutar por você, Ele não vai abrir mão de você. Tenha fé, tenha esperança, neste grande conflito, nós somos mais do que vitoriosos,
porque o maior poder do universo está lutando por nós, está dentro de nós, trabalhando para que nós não percamos esta batalha entre a guerra do espírito e da carne. Esta inimizade começou no Éden. Esta inimizade, essa batalha está sendo travada e ela vai até o fim. Mas Deus diz que nós temos o Todo-Poderoso do nosso lado, amém? Ele criou o universo, Ele criou Adão e Eva, Ele nos ajuda nessa batalha contra a carne, nós não estamos sós. Mas, o que mais Ele fez? A Bíblia diz que também Ele inspirou os profetas. Apocalipse, capítulo, e esse texto é maravilhoso, Apocalipse 22, verso 6, a minha Bíblia diz assim, ó. Então, o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Davi disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele fala através da minha boca. Amém? O apóstolo Paulo diz que o Espírito do Senhor falou através dos profetas do Antigo Testamento, que Ele falou através dos apóstolos e que Ele vai continuar com esta igreja até o fim. O que mais Ele fez, além de criar, além de nos dar força para vencer o pecado, Ele inspirou os homens santos para que eles pudessem escrever este livro que você está vendo aqui. Ele foi que falou por eles. Ele não ditou, na maioria das vezes Ele inspirou. E o homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Um dia alguém estava passando de frente a um bar, ali na cidade de Parauapebas, no Pará. E tinha dois homens discutindo ali no bar. E um estava falando de Deus num bar. Mas a palavra de Deus ela é bem-vinda em todos os lugares. Um dizia assim, olha, eu não creio na Bíblia, isso aí foi o homem que escreveu. E o outro dizia, olha, foi o homem que escreveu, mas foi Deus que mandou. Então o outro disse assim, olha, o papel aceita tudo, e o homem escreve o que quer. Como eu vou acreditar em algo que o homem escreveu? E o outro apologeta, diríamos assim, disse assim, olha amigo, você queria o quê? Que Deus mandasse um cão, um gato escrever? Dessa forma nós não iríamos entender, mas Deus usou o homem que fala a nossa língua para que pudesse escrever a Bíblia. E Ele fez isso por meio do Espírito Santo, amém? Este Deus é maravilhoso, criou o universo por meio do Espírito Santo. Ele nos ajuda nas batalhas, na guerra entre a carne e o Espírito. Ele inspirou os santos profetas, amém? Mas a Bíblia fala que no ministério de Jesus Ele atuou também. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas. A Bíblia diz que Ele atuou no ministério de Jesus. Lucas capítulo 1, a Bíblia diz assim, vou ler a partir do verso 30, Lucas 1, 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Diz assim, ó, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Verso 34. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. Amém? E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você quer mais poder do que isso? Jesus foi gerado do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe Jesus de algum ponto do universo e o introduziu no ventre de Maria. Maria não teve relação com homem algum. De maneira sobrenatural, o Espírito Santo colocou ali o Filho de Deus. Amém? O Espírito Santo gerou Jesus Cristo. Este foi o início do seu papel no ministério de Jesus Cristo, mas não para aí. A Bíblia continua falando algo maravilhoso. Vou ler Lucas capítulo 1, verso 80. Está falando de João Batista. A Bíblia diz assim, ó, Lucas 1, 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Está falando de quem? De João Batista. Mas no mesmo livro de Lucas, capítulo 2,
verso 52, diz assim, agora falando de Jesus: e Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Somente por meio do Espírito Santo alguém pode crescer em estatura e graça diante de Deus. Assim como João Batista crescia em Espírito, Jesus também cresceu. Jesus nasceu do Espírito, foi concebido do Espírito Santo. Jesus cresceu pelo poder do Espírito Santo, em graça e em sabedoria. E este mesmo Espírito quer fazer você crescer na fé. Podemos deixar de sermos anões nesta manhã espiritualmente. Podemos crescer. Deus quer que nós cresçamos até a estatura do Filho de Deus. Amém? Olha que maravilhoso. E isso só é possível por meio do Espírito Santo. Mas a Bíblia não para aí. O Espírito Santo continua trabalhando no ministério de Jesus Cristo. E agora eu vou levar você para o capítulo 3 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 3, a Bíblia fala algo maravilhoso sobre ele. Leia, me acompanhe. Acompanhe comigo a leitura e não saia daí. Mateus 3, a Bíblia fala assim. E a partir do verso 13 diz assim, ó. Por esse tempo, Mateus 3,13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João não quis convencê-lo a mudar de ideia. Verso 15. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba. Amém? Olha que texto maravilhoso. Daniel havia dito que Jesus seria ungido pelo Espírito Santo. Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, unge-o, separa-o para o seu ministério, para a sua batalha contra o inimigo que um dia começou no céu e que agora está sendo desenrolada aqui em nosso favor, em prol do homem, amém? Nasceu do Espírito, cresceu pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito, e Jesus não fazia nada sozinho. Ele continuava atuando pelo poder do Espírito Santo. Você não pode esquecer isso. Você precisa saber quem é Ele, o que Ele fez, para você entender que é muito importante esta pessoa. A Bíblia diz em Lucas agora, capítulo 4, que texto maravilhoso. Jesus diz assim, ó, Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem estava sobre Jesus? O Espírito Santo. Por meio de quem Jesus libertava? Por meio do Espírito Santo. Por meio de quem Jesus perdoava? Por meio do Espírito Santo. Ele era Deus, mas atuava por meio do Espírito Santo. Ele tinha esse poder em si mesmo, mas se deixava fazer todas as coisas por meio do Espírito Santo. Este mesmo Espírito que ungiu Jesus está à sua disposição. Ele quer ungí-lo nesta manhã para uma obra especial. Não se deixe ser um instrumento nas mãos do inimigo, mas seja usado pelo Espírito como foi Jesus, para libertar, para curar, para salvar. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz assim no verso 14, ao ser batizado, ao ser ungido, capítulo 4 de Lucas, verso 14, diz: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama corria por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Sabe que nós não fazemos nada por nós mesmos? No poder do Espírito. A Bíblia diz que no poder do Espírito, era que Jesus fazia todas aquelas coisas. Pelo poder do Espírito, um dia o mar estava furioso e Jesus disse: aquieta-te. E o mar se acalmou. Um dia o vento soprava com muita força e Jesus disse: cessa-te. Um dia Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro reviveu. Pelo poder do Espírito, Jesus fez todas as coisas. Quando estava na cruz,
a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. Foi colocado num túmulo, mas não parou aí. O espírito estava ali. Amém? Olha que coisa maravilhosa. No livro de Romanos, você vai encontrar esta passagem comigo. No livro de Romanos, capítulo 8, vamos para o verso 11. Romanos 8, verso 11. Esse texto é maravilhoso. A Bíblia diz assim, eu ainda estou em Atos. Romanos 8, verso 11. Amém? Diz assim, é Paulo escrevendo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio de quem? Por meio do Espírito que habita em vós. Quem gerou Jesus? O Espírito Santo. Jesus cresceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus curava pelo Espírito Santo. E quando estava num túmulo, morto, frio, a Bíblia diz que o Espírito Santo o ressuscitou. Amém? É possível que alguém esteja morto espiritualmente. Isso mesmo. É possível que você não tenha mais desejo nenhum de ler a Bíblia. É possível que você não queira mais orar. É possível que você não queira mais vir à igreja depois de um lockdown tão extenso. Mas não existem impossíveis para Deus. Jesus disse que não existem impossíveis para Deus. Ele pode te ressuscitar nesta manhã. Ele pode fazer isto espiritualmente. E se isso acontecer, você será também ressuscitado na manhã da ressurreição. Ele pode fazer isso espiritualmente, pode fazer isso fisicamente também. Ele pode levar você desta vida para uma outra vida, de uma vida mortal para uma vida imortal. Ele tem este poder. Ele é o Espírito Santo. Amém? Mas alguns, mesmo sabendo tudo que ele fez, que criou o universo, mesmo sabendo que ele criou o homem, que ele dá forças para nós vivermos, que ele inspirou os santos profetas, que ele atuou no ministério de Jesus, muitos ainda não dão a este ser o louvor, a honra e a glória que ele merece. Muitos não fazem isso. Diminui essa pessoa. O coloca como se ele fosse alguém menor do que o pai e o filho. Mas eu quero dizer para você que este ser, ele é Deus. Não é uma força, como alguns dizem por aí. Não é uma energia, como alguns dizem por aí. Não é um anjo, como alguns dizem por aí. Ele é Deus. No livro de Isaías, estamos lendo alguns textos, mas é bom deixar com que a Bíblia fale. Isaías capítulo 6, nós temos algo interessante. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías disse assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, diz ele. E no verso 5, Isaías continua dizendo: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Você tem o desejo de um dia ver o Rei na sua glória? Você tem o desejo de ver um dia o Rei na sua formosura? O mesmo Isaías diz que aquele que fecha os olhos para não ver o mal e os ouvidos para não ouvir notícias ruins, um dia irá habitar no tabernáculo eterno, irá ver este Deus face a face, amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que este Deus que Isaías viu aqui, não foi a pessoa do Pai, e também não foi a pessoa do Filho em si, se bem que muitas vezes os profetas se confundiam quando viam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu quero mostrar uma passagem na Bíblia para você nesta manhã, para que você entenda e creia
que o que Isaías viu aqui foi a pessoa do Espírito Santo no trono. Amém? Atos capítulo 24, nós vamos lá para o Novo Testamento. Aliás, Atos capítulo 28. A Bíblia diz assim, ó. Atos capítulo 28, a partir do verso 25. Paulo diz: e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração de vocês está duro. E as passagens continuam. No final diz assim: para que eles não vejam, não entendam e não sejam curados. Por quê? Porque aquelas pessoas não queriam nada com Deus, mas Deus queria que o profeta Isaías pregasse para elas, para que no dia do juízo elas não tivessem desculpas. Mas o ponto que eu quero deixar para você nesta manhã, que a pessoa que falou aquilo ali foi o Espírito Santo. O ponto que eu quero entregar para você nesta manhã, que a pessoa que estava no trono e sendo adorado pelos querubins e os serafins, era a pessoa do Espírito Santo. Uma vez que ele estava ali sendo adorado, sendo exaltado, ao mesmo tempo o Pai e o Filho também estavam. Ele é Deus, não tenha dúvidas. Ele é Deus e o seu papel principal é exaltar o nome de Jesus. Pouco antes de subir aos céus, Jesus disse: se eu não for, ele não virá, o Consolador. Mas quando ele vier, ele vai receber do que é meu. E ele vai falar de mim. Pouco se fala dele, ele não chama a atenção para si mesmo, porque a glória dele está em exaltar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Esta é a glória da pessoa do Espírito Santo, desta pessoa da divindade. Ele é Deus, mas tem prazer, tem alegria de exaltar Jesus, de exaltar o Pai. Você tem exaltado Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas que Ele é o Salvador delas? Nesta manhã, o Espírito Santo quer que Jesus cresça em sua vida. Nesta manhã, o Espírito Santo quer que Jesus sente no trono do seu viver. Esta é a glória. É disso que Ele gosta, de exaltar as outras duas pessoas da Trindade. Menos do eu, menos do humano e mais de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Mas não para aí. Alguns pensam, se Ele é o Espírito Santo, então Ele tem que ser eterno. Então Ele tem que ser onisciente. Então Ele tem que ser onipresente. Então Ele tem que ser onipotente. E é isso que Ele é. Ele é todas essas coisas. E no livro de Hebreus, você pode abrir comigo no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, no verso 14. A Bíblia fala assim, ó. Estou falando agora da eternidade dele. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Por meio de quem Jesus se ofereceu para morrer na cruz por nós, por meio de quem que este Cristo maravilhoso na cruz entregou a sua vida para te salvar, para te redimir do pecado. A Bíblia diz que foi por meio do Espírito eterno. Ele é Deus, porque Ele é eterno. Amém? Mas não para aí, este Espírito, Ele também é onipresente. Amém? Salmos capítulo 39, a Bíblia fala isso. Salmos capítulo 139. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Verso 7, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E eu poderia ler uma série de outros textos nesta manhã, para mostrar para você, biblicamente, de que Ele é eterno, de que Ele é onipresente,
mas não fica aí, ele tem que ser também um onisciente. Você deve estar me questionando, né? Ele deve ser onisciente, e nós vamos então para este texto aqui, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, e então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz assim, ó, falando da sua onisciência: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, senão o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele pode vasculhar a mente do Pai. Ele pode vasculhar a mente do Filho. Não existe segredo entre essas três pessoas da Trindade. Ambos sabem o que o outro está pensando, o que o outro quer. Olha que coisa maravilhosa. Mas não para aí. A Bíblia diz que Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos o que pedir, o que falar para Deus, mas Ele conhece a mente de Deus e conhece a nossa. E Ele diz: olha, Pai, eu sei o que é melhor para o pastor Dilermando, eu sei o que é melhor para o João, para o Antônio. Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Mas não para aí. A Bíblia fala que Ele guiou a igreja de Atos. Eu quero levar você para o livro de Atos. Alguém disse que Atos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas sim deveria ser chamado de Atos do Espírito. Vamos pegar aqui o capítulo 11. A Bíblia fala assim. A partir do verso 27, a Bíblia diz: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Ele guiava aquela igreja, falando sobre o futuro. Ele guiava aquela igreja, mostrando alguns cristãos infiéis que ali viviam na época, Ananias e Safira. Mas um dia, este mesmo Espírito chegou para os discípulos e disse assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra especial. Ele é estrategista, ele é inteligente. Ele guiava a igreja no primeiro concílio de Jerusalém. O apóstolo Tiago diz assim: a bem pareceu a nós e ao Espírito, falando para os gentios, que vós abstenhais aquilo que é sufocado e da prostituição. O Espírito coopera conosco, ele entra num acordo conosco, ele decide junto conosco. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito também se entristece. O apóstolo Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz também que Ele nos sela, fomos selados por Ele com o selo do Evangelho. No Apocalipse, esse Espírito continua trabalhando. No capítulo 1, João em visão viu o trono de Deus. E ele diz: eu vi o Pai, o Filho e as 7 tochas, disse ele, que são os 7 Espíritos, no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 2, Jesus começa falando na introdução de cada uma das cartas, mas no final de cada uma das cartas, João diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor, de nenhuma forma, em uma delas ele diz, provará a segunda morte. O vencedor vai comer do fruto da árvore da vida, será vestido de vestes brancas. É o Espírito falando ali para os cristãos daquelas igrejas, Éfeso, Esmirna,
Mas o livro de Apocalipse também fala para a última geração de cristãos em cima dessa terra, está falando para nós. Ouça a voz do Espírito. O apóstolo Paulo disse assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os israelitas no deserto. O Espírito fala para nós. No livro de Apocalipse capítulo 14, a Bíblia diz assim, e é maravilhoso ler esse texto com vocês, 14 verso 13. Ele está presente em todo o livro do Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. O Espírito fala, aqueles que estão dormindo no pó da terra, você não precisa chorar eternamente, você não precisa se desesperar por causa de um ente querido que dormiu. O Espírito diz que eles estão descansando. Mas em Romanos 8:11, o apóstolo Paulo diz que no último dia ele vai ressuscitar estes homens e mulheres de Deus. O Espírito continua falando. Amém? Mas não para aí. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, quando os antediluvianos estavam pecando obstinadamente contra Deus, lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz, Deus falando: o meu Espírito não atuará para sempre no homem, mas os seus dias serão 120 anos. Os antediluvianos tinham um tempo de graça. Que tempo de graça era esse? 120 anos. Enquanto Noé estava fazendo a arca, ele pregava: Deus vai destruir este mundo com água. Mas como não havia chovido até então, as pessoas não acreditavam. Eles contradiziam as palavras do pregador, do velho pregador Noé. Mas os 120 anos se passaram, o povo não ouviu a voz do Espírito Santo. Até que Noé e sua família e alguns animais entraram na arca. Um anjo fechou por fora e veio o dilúvio e consumiu a todos. O Espírito Santo criou este mundo. O Espírito Santo luta por nós. Ele inspirou os santos profetas. Ele é Deus. Ele atuou no ministério de Jesus. Ele continua falando para a última igreja, para os últimos cristãos, para o Apocalipse, para os últimos cristãos. Mas está chegando a hora também dele se retirar dessa terra. Ele não atuará para sempre nos homens. Apocalipse capítulo 22. A Bíblia diz assim. E esse texto é magnífico. Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo do fechamento da porta da graça. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. Esse texto está dizendo para nós o seguinte: que vai chegar um momento que o que tinha de ser transformado foi transformado. Este Espírito também nos transforma à imagem e semelhança de Jesus. Ele tem este poder. E de tanto contemplar a pessoa de Jesus, diz o apóstolo Paulo no livro, se eu não me engano, de 2 Coríntios 3:18, diz que Ele vai nos transformando de glória em glória. Mas, para aqueles que não ouvem a sua voz, vai chegar um momento que não haverá mais nada que Ele poderá fazer. A porta da graça vai se fechar. O Espírito, Jesus no trono vai dizer, vai levantar do seu trono e vai dizer: está consumado, acabou. O Espírito Santo na terra vai dizer: aqui também está acabado, já transformei todos, já moldei a todos a sua imagem e semelhança. O anjo da misericórdia vai bater as suas asas e vai subir. A porta da graça está se fechando, portanto hoje é o dia. Agora é a hora de você abrir o seu coração e deixar com que este Espírito fale a você, deixar com que o Filho de Deus seja exaltado na sua vida. A porta da graça está fechando e Jesus está voltando. Você precisa ter a sua vida selada. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Ele pode fazer isso agora. Ele pode iniciar
este projeto, este processo na sua vida. Aliás, ele já iniciou, quem sabe, e ele pode concluir isso. Mas o mais interessante é que o Espírito Santo aparece no primeiro livro da Bíblia. No segundo versículo da Bíblia, ele aparece. Do primeiro livro da Bíblia. E lá no Apocalipse. Depois que toda a humanidade tiver sido redimida, ele aparece de novo. Um dia, alguém disse assim: olha, ele não é Deus. Ele não tem um trono. Mas Paulo diz que o nosso corpo é o templo de Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, o nosso corpo é o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós, ele fala isso em Coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios e no capítulo 6. E que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque Deus habita em nós por meio do Espírito. Deus faz todas as coisas por meio do Espírito. Ele tem um trono, é o seu viver e o meu viver. Não deixe que Satanás sente no trono do seu viver. Não permita isso. Deixa que Deus sente no trono do seu viver. Neste grande conflito entre o bem e o mal, que Deus, por meio do Espírito, possa sentar no seu trono. E que você possa permitir que Ele faça morada no seu viver. Mas Ele não para aí. Lá no Apocalipse Ele aparece. A raça humana já foi redimida. Pecado e pecador já não existem mais. A raiz e seus ramos, Satanás e seus anjos já foram destruídos. Mas no capítulo 22, verso 17, ele aparece. No finalzinho do livro, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Ele, lá no início, criou todas as coisas, inspirou os profetas, conduziu Jesus no seu ministério, ressuscitou Jesus, e hoje, no momento em que a porta da graça está quase se fechando, no momento em que este mundo está quase se acabando, Ele está te dando a última oportunidade. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje ele diz: aquele que tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Ele está falando de quem? De Jesus. Jesus disse: eu sou a água da vida. Ele falou para a mulher samaritana. Ele disse: se você beber, nunca mais terá sede. E o maior pregador dos séculos, o maior pregador do universo, o Espírito Santo está dizendo: se você tem sede, venha e tome de graça a água da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse 22, verso 17. O Espírito Santo aparece mais uma vez, reconduzindo a humanidade a Deus e ao Filho. Esta é a sua glória, a sua honra. Conduzir todo ser criado a adorar a Deus. Ele aparece no último livro. Antes de fechar, lá está Ele, o Espírito Santo. Porque é através dele que Deus faz todas as coisas. Você estava se sentindo perdido nesta manhã? Ele pode te salvar. Estava se sentindo caído? Ele pode te levantar. Destruído? Ele pode te moldar. Estava se sentindo degenerado por causa do pecado? Ele pode te refazer a imagem e semelhança de Jesus. Ele pode. Aquele que no início fez todas as coisas, Ele pode te reconduzir a Deus. Permita que um dia você esteja na congregação dos santos, sendo reconduzido ou conduzido pelo Espírito Santo à adoração ao Pai e ao Filho. Esta é a honra e a glória dele. Amém? Nesta manhã quero encerrar este momento orando por você, pedindo a Deus que este Espírito nunca saia da sua vida. Pedindo a Deus, como Davi pediu: Senhor, não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu quero pedir isso para Deus nesta manhã. Eu posso fazer isso agora, neste momento. Pare, não dê atenção para mais nada, feche os seus olhos. Eu quero orar para que este Espírito opere em você, tanto o querer como o poder, para fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus. Posso fazer isso? Feche os olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos mostrou através da sua palavra
que o Espírito Santo criou todas as coisas. Que nós precisamos falar mais, cantar mais sobre Ele, orar mais sobre Ele, pensar mais nesta pessoa maravilhosa que fez o universo. Ele é o executor, aquele que está no nosso coração, em nossas mentes, para não nos deixar sermos levados pelas ideias do inimigo, pelos desejos da carne. Obrigado porque Ele inspirou os profetas, porque Ele atuou no ministério de Jesus. Pelo poder dEle, Jesus fez todas as coisas. Obrigado porque Ele conduziu a igreja de Atos. E obrigado porque Ele não desiste, Ele vai até o fim. Ele está lá no livro do Apocalipse, falando a nós. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a sua maior glória, a sua maior honra é pregar, é falar sobre Jesus. Que Ele fale de Jesus para nós todos os dias. E se há alguém que está se perdendo nesta manhã, que o Senhor possa resgatar essa pessoa por meio do Espírito. Que essa pessoa possa falar de Jesus. Que o Espírito possa falar de Jesus para essa pessoa nesta manhã. Deus, cele nossas vidas por meio do Espírito. Ele que faz todas as coisas. Pai, queremos estar naquele dia na congregação dos santos. Quando o Espírito Santo estiver apelando, quando Ele estiver ali falando, conduzindo a humanidade, todos os seres criados, à adoração a Ti e ao Cordeiro. Queremos estar presentes. Queremos estar com os santos anjos, com todos os salvos. Que Ele nos conduza hoje e sempre até aquele dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã à noite nós estaremos aqui, a partir das 19h30. Até lá, que Deus cuide sempre de você. Amém.